Olá, eu sou o professor Rogério e hoje eu estou gravando aqui esse vídeo diretamente da biblioteca da escola. Então, qual é o intuito, né, de gravar esse vídeo aqui? Nas últimas aulas que nós estávamos trabalhando sobre a Primeira República do Brasil, então eu foquei principalmente, né, no governo militar, que foi conhecido como República da Espada, né? Depois eu coloquei sobre o governo provisório, a Constituição, o governo do Marechal Deodoro da Fonseca, os problemas encontrados pelo Marechal Deodoro e depois o governo do Floriano Peixoto. No último vídeo, então, eu coloquei todas as características, né, da República Oligárquica, então as formas de governo, a política do café com leite, o convênio de Taubaté e as questões voltadas à borracha, né, a borracha e a aquisição do Acre pelo Brasil. Bem, então, o que nós vamos falar nessa aula aqui? Vai focar principalmente, né, quando nós, né, trabalhamos uma visão de revolta durante o período da Primeira República. Então, a Primeira República do Brasil, ela foi de 1889 até 1930. Então, durante períodos, nós tivemos várias revoltas, né, que eu vou apresentar para vocês aqui nessa apresentaçãozinha. Bem, então, quando nós falamos em República Velha, então a primeira coisa que nós vamos ressaltar é a imagem, né, que o restante do Brasil ele tem do interior do seu país. Então, muitas vezes a gente ignora as questões, né, do interior do Brasil. Então, nós vamos trabalhar a questão das revoltas as revoltas no campesinato no primeiro momento, né? Então, nós teremos um outro vídeo falando sobre as revoltas nas cidades. Então, no primeiro momento, nós temos que entender a questão da contextualização, né? Então, a contextualização. Então, a República Velha, no período da história brasileira, né, mais conhecida pelos historiadores como a Primeira República, estendeu-se de 1889 a 1930. Então, foi a primeira fase da República no Brasil. Como tal, foi o período cheio de tensões, seja na economia, seja na política e também na sociedade como um todo. Então, no caso, a desigualdade social, os aumentos dos impostos, a necessidade não atendidas, o racismo, o medo e a insatisfação política, tudo isso foi raiz para as revoltas na Primeira República. Então, ao longo dos mais de 40 anos dessa primeira fase, aconteceram diferentes revoltas no campo, na cidade e até mesmo no meio militar. Então, no caso, né, a desigualdade, principalmente focando, né, que o Brasil estava acabando de sair do período de uma sociedade que usava o trabalho escravo para a produção de riquezas. Então, isso vai definir principalmente a questão do racismo, né, e a insatisfação dos militares, né, após a Guerra do Paraguai, principalmente dos militares de baixa patente. Bem, então, na vastidão do interior rural do Brasil, surgiram movimentos messiânicos, como o Contestado no Sul, Canudos, na Bahia, e o aparecimento do cangaço e, né, no caso, a figura de Lampião, e a visão messiânica, né, de Juazeiro do Norte, do padrinho do Cícero. E o controle político, né, do país, da República Velha, ficava mais nas mãos dos coronéis, sendo o voto de cabresto as suas principais características do coronelismo. Bem, então a gente já tratou a questão do coronelismo no último vídeo, mas é sempre bom a gente ressaltar. Então, o coronelismo era a elite, né, a elite rural do país, e essa elite rural, ela vai controlar os meios políticos ali no nosso território. E isso, né, vai manipular esse sentido, né, da República Café com Leite, levando em consideração que as elites locais, elas conseguiam ter privilégios dentro desse modelo. Então, a gente vai começar um pouquinho aqui falando sobre o Belo Monte. Então, a primeira coisa que nós vamos entender é qual foi a figura do Antônio Conselheiro. Então, no caso, o Antônio Vicente Mendes Maciel, ele foi apelidado de Antônio Conselheiro. Ele nasceu em Quixeranobim, no Ceará, no dia 13 de março de 1830, de tradição de família que vivia nos sertões entre as terra natal e a cidade de Boa Viagem. Então, foi comerciante, professor, advogado, né? Então, ele
prático do sertão de Ipu e Sobral. Então, após a sua esposa tê-lo abandonado em favor de um sargento da Força Pública, ele passou a vagar pelos sertões em uma andança de 25 anos. Né? Então, chegou a Canudos em 1893, tornando-se líder do Arraial. Então, atraindo milhares de pessoas que acreditavam que a República, assim implantada a República no país, era a materialização do reino do anticristo na Terra. Então, uma vez que o governo eleito seria a profanação da autoridade da Igreja Católica, para legitimar os governos, a cobrança efetuada de forma violenta. Então, a celebração do casamento civil e a separação do Estado e da Igreja eram provas cabais da aproximação, né, do fim do mundo. Então, né, como a gente sabe, como o Brasil é um país extremamente católico, né, e visa essa questão do cristianismo, e quando existe a República, né, quando a República ela é implantada no Brasil, se surgem algumas ideias, né, de que o governo, quando ele era escolhido por todos, né, então a questão da democracia, então ele seria, né, um atentado ao poder divino destinado aos governantes. Então, no caso, né, o Antônio Conselheiro, ele era um desses líderes que vão questionar principalmente a questão dos impostos, né. Então, Canudos era uma pequena aldeia que surgiu durante o século XVIII, nos arredores da fazenda de Canudos, à margem do rio Vaza Barris. Né, com a chegada do Antônio Conselheiro, em 1893, passou a crescer, né, de uma forma vertiginosa. Então, em poucos anos, chegando a contar por volta de 25 mil habitantes. Então, o Antônio Conselheiro ele vai rebatizar esse local de Belo Monte, apesar de estar situado no vale entre Campinas. Então, a imprensa, o clero, os da região incomodavam-se com a nova cidade independente e com a constante migração de pessoas, né, e valores para aquele local. Então, aos poucos, construiu-se uma imagem de Antônio Conselheiro como perigoso monarquista, a serviço das potências estrangeiras, querendo restaurar a forma de governo monarquista. Então, difundida através da imprensa, essa imagem manipulada ganhou o apoio das opiniões públicas e da opinião pública do país, para justificar a guerra movida contra os habitantes do Arraial de Canudos. Né? Então, nós temos uma questão focada aí, principalmente de como essas notícias chegam em locais distantes dos acontecimentos, no caso das regiões urbanas do país, né? Principalmente diminuindo a importância desse movimento. Então, o governo da República recém-instaurado precisava de dinheiro para materializar os seus planos, e só fazia presente no sertão para a cobrança de impostos. Então, a escravidão havia acabado poucos anos antes do país, e pelas estradas do sertão, grupos de ex-escravos vagavam, então excluídos do acesso à terra e com reduzidas oportunidades de trabalho. Então, assim como os caboclos sertanejos, essa gente paupérrima, então agrupou-se em torno do discurso dos peregrinos, né, como o Antônio Conselheiro, acreditando que ele poderia libertá-los da situação de extrema pobreza, ou garantindo-lhe a salvação eterna na outra vida. Então, no caso, né, esses líderes messiânicos, eles têm um papel muito importante de convencer as pessoas, né, sobre uma possível, né, melhora na sua vida, e principalmente, né, ressaltando aquela visão de que o sofrimento na vida material seria a purificação da vida, né, após a sua morte. Então, vamos começar primeiro pelo estopim e as primeiras expedições, né, a primeira expedição. Então, em outubro de 1896, ocorreu um episódio, né, que vai desencadear a Guerra de Canudos. Então, Antônio Conselheiro havia encomendado uma remessa de madeira, vinda de Juazeiro, para a construção da Igreja Nova, a Igreja de Santo Antônio. Então, mas a madeira não foi entregue. Então, apesar de ter sido paga. Então, surgem rumores de que os conselheiristas, né, viriam buscar a madeira à força, o que leva as autoridades de Juazeiro a enviar pedido de assistência ao governo estadual da Bahia, né, que mandou, né, o destacamento policial de 100 praças, né, sob o comando do tenente Manuel da Silva Pires Ferreira. Então, após vários dias de espera em Juazeiro, vendo que os rumores eram falsos, o descontentamento policial, o destacamento policial, decide ir até Canudos. Né? Então, no dia 24 de novembro daquele ano,
as tropas surpreendidas durante a madrugada na cidade de Uauá, né, então pelos seguidores de Antônio Conselheiro, que estavam sob o comando, de Pagel e de José Abade. Então vinham como iriam rezar ou para a guerra. Então foram recebidos a bala pelos sentinelas semi-adormecidos e surpresos. Então, no caso, essa força policial, ela vai ser recebida pelos sertanejos, e elas foram rechaçadas ali do período, surgindo a primeira derrota das forças públicas de segurança, contra os sertanejos. Bem, então, passadas várias horas de combate, os canudenses, comandados pelo José Abade, resolveram se retirar, deixando para trás um quadro desolador. Então, apesar da aparente vitória da expedição, a expedição estava derrotada, pois não tinha forças nem coragem para atacar Canudos. Então, naquela mesma tarde, então saqueou, incendiou a cidade de Uauá, então, e retornou para Juazeiro, com um saldo de 10 mortos, um oficial, 7 soldados e 2 guias, somando 17 feridos. Essas perdas, embora consideradas insignificantes quanto o número nas palavras do comandante, ocasionaram a retirada das tropas. Então, nesse sentido, então nós temos que ressaltar algumas questões. Bem, então, um grupo não preparado de sertanejos, eles entraram em embate contra as tropas militares, da Força Pública da Bahia, e mesmo com a desvantagem de equipamentos, de tática, esses sertanejos conseguiram implicar uma série de perdas a essas forças militares. Então, isso vai fazer com que seja considerado uma derrota. Mesmo assim, eles ainda atacaram a cidade que foi o palco do conflito. Mesmo essa cidade não sendo parte de Canudos, ela vai sofrer as consequências, que foi a questão de incendiar essa cidade. Bem, então, a segunda expedição ela vai ocorrer de janeiro de 1897, enquanto guardavam uma nova investida do governo. Os jagunços fortificavam o acesso ao arraial, então comandada pelo major Frebônio de Brito, depois de atravessar a Serra do Camboio. Então, uma segunda expedição militar contra Canudos foi atacada no dia 18 daquele mesmo mês, então, e repelida com pesadas baixas pelos conselheiristas, então, que se estabeleciam com as armas abandonadas das tropas que vieram anteriormente. Então, os sertanejos mostravam grande coragem e habilidade militar, enquanto Antônio Conselheiros ocupavam-se da esfera civil e religiosa. Então, o major contou com 200 homens, então eles partiram triunfantes, certo da vitória, mas voltaram derrotados, tendo perdido mais de 100 soldados. Então, o Prudente de Moraes, presidente da época, ficou indignado e convocou para o comando de uma nova expedição o coronel Moreira César, famoso pela violência utilizada contra o Pontola, e da questão aí da Revolução Federalista em 1839 e em 1895 no sul do país. Então, o povo que vivia aqui no Sudeste, ele não compreendia as razões que estavam acontecendo lá. Só a mídia manipulava essa visão de que os sertanejos, eles buscavam acabar com a República, e isso vai fazer com que a opinião pública se voltasse contra elas. Bem, então, em março de 1897, na capital do país, no Rio de Janeiro, então, diante das perdas e a pressão política florianista, dos seguidores de Floriano Peixoto, que viam todos um perigo, um perigoso foco monarquista. Então, o governo federal assumia a repressão, preparando a primeira expedição regular, cujo comando confiado no coronel Antônio Moreira César, considerado pelos militares um herói do exército, popularmente conhecido como corta-cabeças. Então, por ter mandado executar mais de 100 pessoas a sangue frio na repressão à revolta federalista de Santa Catarina. Então, as notícias chegadas de tropas militares na região traiu para lá grande número de pessoas que partiram de várias áreas do Nordeste, que iam defender o homem santo, no caso Antônio Conselheiro. Então, em 2 de março, depois de ter sofrido pesadas baixas causadas pela guerra de guerrilha, então, na travessia da terra, a força que inicialmente se compunham de 1.300 homens, então assaltou o arraial, então chegou de assalto. Então, Moreira César foi morto em combate, tendo o comando sido passado para Nunes Batista Ferreira Tamarindo,
que também foi morto, né, naquele mesmo dia. Então, abalada, a expedição foi obrigada a retroceder. Entre os chefes militares e sertanejos destacaram-se, né, o Pajeú e o Pedrão, que depois comandou os conselheiristas a travessia, né, de Cocorobó. Né? Então, o Joaquim, né, Macabira e José Abade. Então, o braço direito do Antônio Conselheiro, que comandou os Iuauá. Então, a quarta expedição. Então, em 1897, no Rio de Janeiro, a repercussão da derrota foi enorme, principalmente porque se atribuiu aos conselheiristas, né, ao Antônio Conselheiro, a intenção de restaurar a monarquia. Então, os jornais monarquistas, né, foram depedrados, né, foram empastelados, e Gentil José de Castro, gerente de dois deles, foi assassinado. Então, em abril de 1897, o ministro da Bittencourt, né, então preparou uma expedição sob o comando do general Arthur de Andrade Guimarães, composta de duas colunas, os comandantes, né, pelos generais João Silva, né, Barbosa e Cláudio Amaral Savagete. Então, ambas mais de 4.000 soldados equipados com as mais modernas armas da época. Então, eles vão levar tudo aquilo que o exército tinha de mais destrutivo para o campo de batalha. Então, em junho de 1897, o primeiro combate verificou-se, né, em Cocorobó, né, em 25 de junho daquele ano. Então, com a coluna, né, de Savagete, no dia 27 daquele mesmo mês. Então, depois de sofrerem perdas consideráveis, os atacantes chegaram a Canudos. Então, durante a primeira fase, as tropas conseguem, né, poucos resultados, e os sertanejos estão bem armados, levando em consideração que eles recolheram as armas que as expedições anteriores deixaram. Tropas, como elas estavam cercadas, poucos mantimentos, né, chegavam até ela, levando em consideração que eles também consideravam que esse conflito seria muito rápido, né, por conta da fragilidade daquele povo. Então, em abril de 1897, no Rio de Janeiro, a repercussão da derrota foi enorme, principalmente porque se atribuía a Conselheiro a intenção, né, de restaurar a monarquia. Então, que a gente veio falando antes. Então, em outubro de 1897, o Arraial resistiu até 5 de outubro de 1897, então, quando morreram, né, os 4 derradeiros defensores. Então, o cadáver de Antônio Conselheiro foi exumado e sua cabeça decepada à faca. Então, no dia 6, quando o Arraial foi arrasado, incendiado pelo exército, registrou ele contando, né, em torno de 5.200 casebres. Então, eles vão destruir a cidade, o Arraial. E, né, de uma certa forma ou de outra, eles vão tirar o corpo do Antônio Conselheiro, que já tinha morrido alguns meses anteriormente, né, por conta de alguma doença natural, e ele, né, vai ser exumado e a sua cabeça vai ser decepada à faca, né, e a cabeça dele vai ser levada para o litoral. Vem, então, as consequências da Guerra de Canudos. Então, o conflito mobilizou aproximadamente 12.000 soldados, oriundos, né, dos 17 estados brasileiros no momento. Então, distribuiu em 4 expedições. Em 1897, na quarta expulsão, os militares incendiaram o Arraial, mataram grande parte da população e degolaram centenas de prisioneiros. Então, estima-se que morreram ao todo, né, por volta de 25.000 pessoas, culminando com a destruição total do povoado. Então, tanto é que uma das falas mais impressionantes nesse momento é a fala do Euclides da Cunha, né, que acompanhou, né, a expedição que veio do Rio de Janeiro, e ele vai, né, retratar essa questão de que quem era o bárbaro dessa história, o povo sertanejo ou o povo das capitais que queriam acabar com aquela situação. Bem, então, o segundo conflito messiânico aí, então, é o conflito chamado de contestado. Então, o contestado foi o conflito armado que envolveu, né, os conceiros de pequenos proprietários de um lado e representantes dos poderes estaduais e federal do Brasil. Então, entre outubro de 1912 a agosto de 1916, numa região rica em erva mate e madeira, então disputadas pelos estados do Paraná e de Santa Catarina. Então, a região marcada por muitos conflitos ligados à disputa de limites entre os dois estados era conhecida como contestado. Então, contestar as divisas, as fronteiras desses estados. Então, a desapropriação de uma faixa de terra se aproximando, né, aproximadamente de 30 quilômetros de largura pelo leito pelo circuito da estrada de ferro, né, vai atravessar tanto
né, o estado do Paraná, tanto o estado de Santa Catarina. Então, para a construção da estrada de ferro que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul. Então, provocou a expulsão dos poceiros da região e a falência de vários pequenos fazendeiros que viviam ali por conta, né, de acabar com o comércio ali na região. Então, as demais, né, concluídas a construção da estrada pela empresa norte-americana Brasil Highway Company e de propriedade, né, de Percival Facchia, né, que também era dono da madeireira Software Brasil London e a Colonization Company. Então, formou-se um significativo contingente de trabalhadores desocupados. A questão do desemprego, isso vai gerar vários problemas e a desigualdade social vai se acentuar ali na região. Então, o problema social decorrente principalmente da falta de regularização da posse da terra e a insatisfação da população, né, foi, assim, algo, né, que fugiu do controle. Então, numa região em que a presença do poder público era pífia, ou quase nula, então favorecendo, né, o início dos conflitos. Então, entre os camponeses revoltosos, existia uma ligação messiânica, né, entre esses fanáticos religiosos, e que vai favorecer a crença, né, de se tratava de uma guerra santa, o que, né, exacerbou os ânimos para a luta, né, na qual cerca de 8 mil deles pereceram. Né? Então, nessa questão de líderes religiosos, né, que vão prometer, né, no caso, salvação da alma, se essas pessoas lutavam por uma causa justa, que era a causa deles. Então, ali na região, nós vamos falar um pouquinho dos líderes messiânicos. Para se entender bem a guerra, né, sertaneja, é preciso voltar no tempo e resgatar os valores de 3 monges, né, da região. Então, o primeiro monge que galgou a fama foi o João Maria de Agostini, né, que, né, um rezador leigo, né, de origem italiana, que peregrinou, né, pregando e atendendo doentes de 1844 a 1870, por um amplo território que ia de Sorocaba, São Paulo, até o Rio Pardo e Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, ele fazia questão de viver uma vida extremamente humilde e a sua ética, né, e forma de viver arrebanhou milhares de crentes, reforçando o messianismo coletivo. Então, sublinhou-se, porém, que não exerceu influência direta nos acontecimentos da Guerra do Contestado, que ocorria posteriormente, né? Então, José Maria morreu em 1887, em Sorocaba, São Paulo, né, no estado de São Paulo. Então, mas o que ele tem influência? Porque esses líderes messiânicos, eles pregavam que depois da sua morte eles iriam retornar. Então, isso vai fazer com que ele, né, tivesse muitos adeptos. Principalmente essa visão messiânica, né, que o povo brasileiro, ele nutre muito dentro dele. Então, o segundo monge, ele adotou o codinome de alcunha, então José Maria, tá? Para o seu verdadeiro nome era Atanás Markaf. Então, provavelmente de origem síria, apareceu publicamente na Revolução Federalista em 1893, mostrando uma postura firme e uma posição messiânica sobre sua situação política, dizia ele: estou do lado de quem sofre. Então, chegou inclusivamente a fazer previsões sobre os fatos políticos de sua época. Atuava na região entre o rio Iguaçu e o Uruguai. E ele se destacava por sua influência inquestionável sobre os crentes, a ponto de que esses esperassem sua volta através da ressurreição após o seu desaparecimento em 1908. Então, no caso, esse segundo José Maria, né, ele era um líder mais voltado para o conflito. Né? Então, ele gera a questão de uma guerra santa ali na região. E os seus seguidores, eles vão, né, de uma certa forma ou de outra, né, seguir os seus ensinamentos, esperando o seu retorno à vida, né, mesmo não sabendo de onde que ele tinha perecido. Então, as entrelinhas, né, do que estava por vir, estava se amarrando através de si, e a espera dos fiéis acaba em 1912, quando aparece publicamente a figura do terceiro monge. Este era conhecido inicialmente como o curandeiro de ervas, né, então tendo se apresentado com o nome de José Maria dos Santos Agostinho. Então, ainda de que acordo com o laudo da polícia, né, da Vila de Palmas, né, o estado do Paraná, ele fosse, na verdade, um soldado desertor condenado por estupro, né, com o nome de Miguel Lucena de Boaventura. Então, esse José Maria, ele pregava uma vida de respeito ao próximo, aos animais e à natureza. Então, assinalava a existência de uma fonte de água, e logo a população chamaria de água santa, ou água do monge.
e recomendava a edificação de um cruzeiro, né? Então, como ninguém conhecia ao certo a sua origem, como aparentava uma vida reta e honesta, não lhe foi difícil, né, acumular seguidores. É a questão do povo. Então, um fato, que lhe fez fama foi a presunção de ter ressuscitado uma jovem, né, provavelmente apenas vítima de catalepsia patológica. Então, a questão, né, de que uma jovem estava sofrendo um ataque dessa doença e ele simplesmente ela voltou a si, então começam a dizer que ele tinha praticado um milagre. Então, supostamente, né, também vai colaborar, né, com a saúde da esposa do coronel Francisco de Almeida, então, acometida de uma doença incurável. Então, com esse episódio, o monge ganha ainda mais fama e credibilidade, ao rejeitar e uma grande quantidade de ouro dada pelo coronel agradecido que lhe queria oferecer. Então, essas práticas, né, vai fazer com que ele ganhe cada vez mais seguidores, e isso é um problema muito sério, né, naquele momento, principalmente por conta que vai acirrar os ânimos dos sertanejos depois nos próximos episódios. Então, a partir daí, José Maria passou a ser considerado santo, um homem que veio à Terra apenas para curar e tratar os doentes e necessitados. Então, o metódico e organizado estava mais longe do perfil de curandeiro, né, dos curandeiros vulgazes. Então, sabia ler, a escrever e anotava os seus cadernos as propriedades medicinais das plantas encontradas na região. Então, com o consentimento do coronel Almeida, ele montou no seu, né, de um dos capatazes, né, que ele chamou de farmácia do povo, onde fazia o depósito de ervas medicinais que utilizava no atendimento diário até horas, né, tardias da noite, a quem quer que os visitasse. Bem, então, o conflito em si. Então, após a conclusão das obras do trecho catarinense da Estrada de Ferro, né, no caso São Paulo, Rio Grande do Sul, então a Companhia Brasileira Highway Company, né, que recebeu do governo 15 quilômetros de cada lado da ferrovia, e assim iniciou a desapropriação, né, dessas terras, que equivalem, né, no caso, equivaliam, né, no caso, a 276.694 hectares, né, alqueires. Então, ocupadas, né, já por muito tempo por poceiros que viviam na região entre Paraná e Santa Catarina. O governo brasileiro, ao firmar o contrato com a Brasil Highway Company, então declarou a área como devoluta, né, ou seja, como que ninguém ocupasse aquelas terras. A área total, assim, obtida, né, deveria ser escolhida e demarcada, sem levar em conta, né, as sesmarias nem as posses. Então, dentro de uma zona de 30 quilômetros, ou seja, né, 15 de um lado, 15 do outro. Então, isso até o mesmo a própria órtoga, né, da concessão, né, feita pelo Brasil Highway Company, né, contrariava a chamada Lei de Terras de 1850. Então, não obedecendo, né, então o governo do Paraná reconheceu os direitos da ferrovia e atuou na questão como advogado da Brasil Highway, Alfonso Camargo, então vice-presidente do Estado. Então, o Estado ele vai, né, garantir, né, a prática, né, né, dessa apropriação dessa. Bem, então, esses camponeses que vieram viram o direito das terras que ocupavam ser usurpado, né, ser retirado deles. Então, os trabalhadores que foram demitidos pela companhia em 1910 decidiram então ouvir a voz do monge José Maria, sob o comando do qual organizavam uma comunidade. Então, resultados, né, infrutíferos, quaisquer tentativas de retomada da terra, quais foram declaradas, né, devolutas ao governo brasileiro. Então, no contrato firmado com a ferrovia. Então, cada vez mais se passou a contestar a legalidade, né, dessas desapropriações. Uniram-se ao grupo diversos fazendeiros por conta da concessão que estava perdendo, perdendo terras para o grupo, né, do vice-presidente. Então, a união de outras pessoas tornou de um ideal, levando a organização de um grupo armado com a função de distribuídas, né, entre si. Então, o messianismo adquiriria corpo e a vida era comunitária para locais do culto, né, de procissões denominadas redutos. Então, tudo assim pertencia a todos. Então, o comércio, né, convencional foi abolido
sendo que permitia a troca, né, segundo os líderes, né, do mundo não duraria 1000 anos. Então, e o paraíso estava próximo, ninguém deveria ter medo de morrer, que ressuscitaria logo depois do combate final. Então, é destacado a atribuída às melhores, né, mulheres nessa sociedade, e a virgindade era praticamente valorizada. Então, o santo monge se contra a recém-formada república e decidiu dar status ao governo independente à comunidade que comandava. Então, para ele, a república era a lei do diabo, então nomeou o imperador do Brasil um fazendeiro analfabeto. Então, nomeou a comunidade de Quatro Santos, né, então criou a guarda de honra constitucional no dia, né, por 24 cavaleiros que intitulavam-se, né, de 12 pares da França. Então, numa alusão aos cavaleiros de Carlos Magno na Idade Média. Então, os camponeses uniram-se e esses fundaram alguns povoados do qual o santo, né, então povoado seria uma monarquia, né, celeste, com ordens próprias, à semelhança do Antônio Conselheiro fazia em Canudos. Então, né, começar aqui cangaço, né, então o cangaço foi um fenômeno do banditismo, né, no sertão nordestino, então crimes violentos ocorrendo no sertão nordestino do Brasil e entre o século XVIII e meados do século XX. Então, seus membros vagavam em grupos atravessando o estado e atacando, cometiam pilhagens, né, assassinatos e estupros. Então, para muitos especialistas, o cangaço nasceu como uma forma de defesa do sertanejo diante das sociedades, né, e da ineficácia do Estado em manter a ordem e aplicar a lei. Então, um dos principais líderes do cangaço foi Virgulino Ferreira da Silva, peão. Então, o termo cangaço, né, vem da palavra canga, que é uma peça de madeira usada para prender junta dos bois e dos carros. Né, então, e o arado, né, conhecido também como jugo. Né? Então, nesse sentido, né, então esse cangaço vai começar aí. Então, por volta de 1884, o termo cangaceiro já era utilizado para se referir aos bandos, né, de camponeses pobres que habitavam o deserto do Nordeste brasileiro, vestindo com roupa de couro e chapéu, então carregando carabinas, revólveres e espingardas, facas longas, né, e estreitas, conhecidas como peixeira. Então, o termo cangaceiro era a expressão pejorativa que designava uma pessoa que não podia se adaptar ao estilo da vida costeira. Né? Então, por esta altura, né, naquela região, havia dois principais grupos de bandidos armados, né, então, que vão se organizando. Os jagunços e mercenários que trabalhavam para quem os pagavam, né, o seu preço, geralmente, né, proprietários de terras que queriam proteger ou expandir os seus limites territoriais. E também lidar com os trabalhadores rurais e os cangaceiros, bandidos que tinham algum nível de apoio da população mais pobre. Com os bandidos sustentados alguns comportamentos benéficos, como o ato de caridade, a compra de bens, né, por preços mais altos, e promovendo, né, bailes. Então, a população fornecia abrigos e informações que ajudavam a escapar das forças policiais, conhecidos como volantes, então, enviados, né, para o governo para detê-los. Então, a divisão do cangaço. Então, o cangaço pode ser dividido em três grandes subgrupos, os quais prestavam serviços, né, caracterizados para os latifundiários, os satisfatórios à expressão poder dos grandes fazendeiros, né, então os cangaceiros independentes com características né, do banditismo. Então, o cangaceiro, conhecido como o bem da caatinga, então por isso era fácil, né, fugir das autoridades, então estavam sempre preparados para enfrentar todo tipo de situação. Então conheciam as plantas medicinais, as fontes de águas, os locais, né, com alimento, rota de fuga e lugares para difícil acesso. Então o primeiro bando, né, de cangaceiro que se tem conhecimento foi do Jesuíno Alves de Melo, né, o Calado. Então o Jesuíno brilhante, né, que agiu por volta de 1870, mas aproximadamente, né, então aproximadamente na cidade de Patu, e em do estado do Rio Grande do Norte e a Paraíba, embora alguns historiadores atribuam, né, Lucas Evangelista o feito de ser o primeiro a agregar um grupo de característica do cangaço. Então, nos arredores da Feira de Santana, de 1828, sendo ele preso junto com a sua quadrilha no dia 28 de janeiro de 1848.
né, por provocar, né, durante 20 anos, assalto e contra a população de Feira de Santana. Né? Então, o último grupo de cangaceiro famoso foi o do Currisco, né? Então, Cristiano Gomes da Silva Cleto, morto no dia 25 de maio de 1940. Então, o Lampião. Então, o cangaceiro mais famoso foi o Virgulino Ferreira da Silva Lampião, também denominado o Senhor do e o Rei do Cangaço. Então, atuou durante as décadas de 1920 a 1930 e praticamente todos os estados do Nordeste. Então, ele começou sua vida criminosa ainda jovem, alegando uma vingança que nunca aconteceu. Então, vagando por Santa Brígida, né, no estado da Bahia, ele conheceu Maria Alia da Silva, também conhecida como Maria Deia, né, uma esposa do sapateiro Zé, né, do Zé de Nenê. Então, mais tarde, ela seria conhecida como Maria Bonita. Então, por parte das autoridades, Lampião simbolizava a brutalidade e o mal e uma doença que precisava ser cortada, né, para uma parte da população do sertão. Ele encarnou valores, né, de bravura, heroísmo e o senso de honra, semelhante ao que acontecia com o mexicano Pancho Villa. Então, o cangaço teve um fim a partir da decisão do então presidente da República, Getúlio Vargas, de eliminar todo e qualquer foco de desordem no território nacional. Então, o regime denominado de Estado Novo incluiu o Lampião e seus cangaceiros na categoria de extremistas. Então, a sentença passou a ser matar todos os cangaceiros que não, né, se rendesse. Então, no dia 28 de julho de 1938, na localidade de Angico, né, no estado de Sergipe, Lampião finalmente foi apanhado em uma emboscada, né, das autoridades, onde foi morto junto com a sua companheira Maria Bonita e mais 9 cangaceiros. Pedro de Cândida teria passado a localização à polícia. Na ofensiva, né, 11 integrantes do bando foi morto. Então, Lampião, Maria Bonita, Luiz Pedro, Mergulhão, Enedina, Elétrico, né, Quinta da Feira, Moeda, Alecrim e Colchete e Marcela, que foram mortos e suas cabeças foram expostas na feira. Então, o cangaceiro foi degolado e sua cabeça, né, exposta, né, preservada em aguardente e cal para conservá-la. Então, foram expostas por todo o Nordeste e por onde eram levadas atraía a multidão. Então, esse acontecimento veio marcar o final do cangaço, pois a partir da repercussão da morte de Virgulino, os chefes dos outros bandos existentes no Nordeste vieram se entregar, e as autoridades policiais para não serem mortos. Então, né, uma foto tirada, né, daquele período, lógico, ela está sendo colorida artificialmente, mas a questão da morte, né, e a questão principalmente do que fizeram com eles, né, principalmente, né, a exposição, né, das cabeças, né, em praça pública. Então, a cabeça de Lampião, de Maria Bonita, entre outros. E, por fim, né, nós temos a cultura popular, né, então o cangaço é um dos principais temas mais explorados pela literatura de cordel, onde os cangaceiros, eles são retratados como herói. Então, a literatura de cordel é como qualquer outra forma artística, né, então uma manifestação cultural, por meio da escrita são transmitidas as cantigas, os poemas e as histórias do povo para o próprio povo. Então, o nome cordel, ele teve origem em Portugal, onde os livretos, antigamente, eram expostos em cordas, né, no caso, em varais. Então, como roupas, né, no varal, né, das casas das pessoas. Então, né, por fim, Juazeiro do Norte. Então, o Cícero Romão Batista, ele nasceu na cidade de Crato, no dia 24 de março de 1844. Então, Juazeiro do Norte, no dia 20 de julho de 1934, ele veio a falecer. Então, foi um sacerdote católico brasileiro. Então, na devoção popular, ele é conhecido como Padre Cícero ou como Padim Cício. Então, carismático, obteve grande prestígio e influência sobre a vida social, política e religiosa do Ceará, bem como em todo o Nordeste. Então, o Padre Cícero e o coronelismo. Então, era afiliado, né, ao extinto Partido Republicano Conservador. Então, foi o primeiro prefeito da cidade de Juazeiro do Norte em 1911, quando o povoado foi elevado à cidade. Em 1926, foi eleito deputado federal, porém não chegou a assumir o cargo. No dia 4 de outubro de 1911, Padre Cícero e outros 16 líderes políticos da região se reuniram em Juazeiro e firmaram um acordo de cooperação mútua,
bem como o compromisso de apoiar o governador Antônio Pinto Nogueira Alcioli, encontrou e recebeu a alcunha do Pacto dos Coronéis, sendo que apontado, né, como uma importante passagem na história do coronelismo brasileiro. Então, em 1913, foi destituído do cargo pelo governador Marco Franco Rebelo, né, então voltando ao poder em 1914, quando Franco Rebelo foi deposto no evento que ficou conhecido como Sedição de Juazeiro. Então, foi eleito ainda vice-governador do Ceará e no governo do general Benjamin Liberato Barroso. Então, no caso, né, houve essa questão, né, da sedição de Juazeiro, foi quando o governador do Ceará, né, que tinha sido indicado pelo Hermes da Fonseca, ele não agradava as lideranças locais e o padre Cícero, ele literalmente uniu os seus jagunços e retiraram, né, o governador do poder. Então, ao fim da década de 1920, o padre Cícero começou a perder a sua força política, né, que praticando acabou com a Revolução de 1930. Então, seu prestígio como santo milagreiro, porém, aumentaria cada vez mais. Então, apesar de algumas tentativas, né, de relacionar mais tarde como a teologia da libertação. Então, o padre Cícero era profundamente anticomunista. Então, numa entrevista concedida em 1930, afirmou: o comunismo foi fundado pelo demônio, então Lúcifer é o nome da disseminação de outras doutrinas e a guerra do diabo contra Deus. Então, conhecido, né, como comunismo, e sei que é diabólico. Então, é a continuação da guerra dos anjos do mal contra o criador de seu filho. Então, a ligação, né, com o cangaço. Então, o Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, era um devoto do padre Cícero e respeitava as suas crenças e conselhos. Então, os dois encontravam uma única vez em Juazeiro do Norte, em 1926. Então, naquele ano, a coluna Prestes, liderada por Luiz Carlos Prestes, percorria no interior do Brasil, desafiando o governo federal. Então, para combatê-la, foram criados os chamados Batalhões dos Patrióticos, comandados por líderes regionais, e muitas vezes, né, eles vão, né, sendo colocados junto com os cangaceiros. Então, existia duas versões para esse encontro. Então, a primeira, né, difundia a questão do Billy James, né, o sacerdote teria convocado o Lampião para se juntar ao batalhão dos patrióticos em Juazeiro. Então, recebendo em troca a anistia dos seus crimes e a patente de capitão. Na outra, a versão defendia que Lira Neto e a Dona Williams, né, então, o convite teria sido feito por Floro Bartolomeu, sem o padre Cícero soubesse. Então, ao chegar em Juazeiro, Lampião e os seus 49 cangaceiros que o acompanhavam, ouviram do padre Cícero, aconselharam a abandonar o cangaço. Então, como Lampião exigia receber a patente que lhe fora prometido, Pedro de Albuquerque Uchoa, né, então, único funcionário público federal do município, escreveu uma folha de papel para Lampião que seria: a partir daquele momento, ele seria capitão, né, e teria seus crimes anistiados, perdoados. Então, o bando deixou o Juazeiro sem enfrentar a coluna Prestes. Então, aqui, né, nós temos uma retratação, né, dos cangaceiros e como isso representou a vida, né, ali, né, da participação do padre Cícero dentro do sertão do Nordeste. Então, com isso a gente chega ao fim, né, dessa gravação, né, desse vídeo. Então, eu vou, né, já deixando aqui bem explicado para vocês. Então, essa é a primeira parte, né, do caso das revoltas durante a República Velha. Então, né, estão deixando também, né, um pedido, né, então se você achou legal o vídeo, o seu like aí, né, compartilhando com os outros amigos, e qualquer coisa, qualquer dúvida é só deixar aí no comentários, né, aquilo que você precisa, né, ou quer saber mais, e deixo já aqui o convite para a próxima aula, que será na semana que vem. Então, muito obrigado e até a próxima.